E você, já ouviu falar dos Néfilins? Claro que você já ouviu falar dos Néfilins. Eles são conhecidos em várias civilizações antigas. Os gregos como os titãs ou os filhos dos deuses. E a Bíblia, lá em Gênesis 6, vai relatar e toda a Bíblia vai sempre falar sobre essa raça, que são os gigantes que habitaram a terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem são eles? Como surgiu a sua origem e hoje, onde estão os Néfilins? Olá, eu sou a Cláudia Barros, você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu e hoje nós vamos falar sobre os Néfilins. Quem eram esses Néfilins? A gente vai ouvir falar dos Néfilins em várias civilizações. Uns vão chamados de semideuses, titãs. Os gregos falam dos Néfilins com outros nomes, que eram as filhas dos homens com os deuses, e esse casamento dava os semideuses. Mas nós vamos ficar na nossa Bíblia, que vai falar a origem dos Néfilins, que eram os gigantes, que em Gênesis 6 vai falar que viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, porém os seus dias serão 120 dias. E havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A Bíblia começa a falar sobre isso. E esse é um evento que poucos entendem, mas o Senhor está trazendo o nosso entendimento. Por quê? Porque o inimigo não quer que você entenda essa passagem. Se você compreender essa passagem, ela vai te abrir um leque para você compreender o que está acontecendo nos dias de hoje. Que os Benai Elohim, filho de Deus, essa expressão Benai Elohim quer dizer filhos de Deus. E essa expressão nós vamos encontrar também lá no livro de Jó. E quando os filhos de Deus foram se encontrar, os Benai Elohim, então essa expressão quer dizer filho de Deus. Eles vão olhar para as filhas dos homens, para as filhas de Adão, para a descendência de Adão. Então esses Benai Elohim são os anjos caídos, que foram expulsos pela rebelião. Esses anjos caídos, eles têm um intento no seu coração: ficar com as filhas de Adão, ficarem com as mulheres, para ali poderem procriar e ter uma nova geração. E essa geração que surge dali são seres híbridos. Eles não são nem dos céus e nem da terra. E isso vai ser a consequência que nós vamos ver no final. E esses Néfilins, eles têm uma força, eles têm um poderio, eles são gigantes e eles vão governar. A palavra diz que eles vão governar a terra. Nós vamos ver em outras civilizações mencionando que eles governam, têm um poder de governo por suas forças sobre a terra. E são muitos a governar. Por isso, desses Néfilins que começam a governar a terra, vem essa ideia deuses, vários deuses, porque eles eram vistos como deuses. E eles, essa ideia de vários deuses vem desse tempo dos Néfilins. Aí surge a adoração a vários deuses, para você entender como o assunto é sério. E é um assunto que está escondido. Então, esses Néfilins, eles vão governar essa terra. Mas os anjos caídos, eles não só interviram na geração dos homens, como também nos animais, nas plantas, e houve um hibridismo enorme sobre toda a face da terra. Então, após Adão, quando começa Deus a ver essa destruição, Deus olha para um homem e vê Noé. Quando Deus chama Noé, não é porque Noé era melhor ou pior, mas era porque havia em Noé o DNA puro de Adão. Então Deus vai tomar Noé para salvar todo o DNA da raça humana.
Outro dia eu ia passando e escutei um rapaz falando extraterrestres e nós temos o DNA desses extraterrestres. Não são extraterrestres, são anjos caídos. Não são extraterrestres, são anjos caídos. Mas a palavra diz que eram os Benai Elohim, os anjos caídos. E nós vamos continuar vendo que quando Deus ele intervém, salvar o homem que já está para a face da terra, só havia o hibridismo tomando conta. E Deus toma então Noé. Por que Noé? Porque de Noé era preciso salvar a raça adâmica, para que o Senhor Jesus nascesse com a genealogia. Você vai ver que a genealogia é sempre contada na Bíblia. Por que a genealogia é sempre colocada? Para que você saiba da onde estão vindo aquela descendência. E o Senhor salvou Noé para que mantesse a genealogia até Jesus. Quando as 12 tribos elas se juntavam, era proibido o casamento entre elas. Não era maldade de Deus, era para permanecer a genealogia para que o Cristo nascesse da semente perfeita de Adão. Isso é algo que fica meio escondido. O dilúvio ele veio para fazer uma limpeza, para que Deus pudesse acabar com aquele mundo. O mundo pré-Adão ficou para trás por causa dessa raça híbrida que estava consumindo e acabando com o homem. Então, a ira de Deus, Deus é tardio em irar-se, mas quando Deus ele se ira, ele sobre a terra vem o seu pesar, sobre a sua terra vem a sua manifestação. Quando Deus se ira, você vai ver que é fogo, enxofre, quando Deus se ira. E aqui no dilúvio foi a ira de Deus. Deus derramou a sua ira sobre toda a terra. Aqueles néfilins que ficaram, eu não vou falar o que sobrou, não vou tocar nesse assunto, nesse vídeo. Mas os néfilins que ficaram ali, eles foram destruídos. Eles ficaram debaixo das águas do dilúvio. E o que é o próximo passo? O que acontece então? Esses néfilins que agora eles estão mortos, eles tem uma problemática aí. Eles não são dos céus, não podem voltar para os céus. Eles não podem habitar com o homem. E esses néfilins, esses gigantes no dilúvio, quando eles são destruídos, eles perdem os corpos. E eles não podem voltar agora nem para os céus, porque eles não são os anjos. Não podem ficar no céu, nem no Hades, porque não são homens. Então, esses espíritos que perderam seus corpos, eles estão à procura de se manifestar nessa terra através de corpos. Eles querem ficar aqui, nessa dimensão, eles querem ficar aqui na terra. E para cima, irmãos, anjos caídos, eles têm corpos, porque eles foram seres criados por Deus. Paulo ele fala isso, um corpo de homem, outros corpos celestiais. Então, os anjos caídos têm corpos celestiais. Apesar de serem caídos, eles permanecem com seus corpos. Nós temos nossos corpos, mas os néfilins, eles não têm corpos, por isso eles precisam se manifestar. Então, Jesus chama de espírito imundo, demônios. Esses néfilins, esses são esses seres que procuram corpos para atormentar, que se manifestam. E tanta imoralidade, muitas vezes, que eles usam os corpos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje, que você fixe essa palavra e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.